Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Na missa desta quinta-feira santa, nós vamos dar início ao Tríduo Pascal, a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A cena do lava-pés que nós vimos no Evangelho, esse gesto de Jesus mostra um gesto de purificação. Na missa de hoje, nós celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdote. E é importante agradecer aos sacerdotes que nos formaram, que participaram dos sacramentos na nossa vida, que nos batizaram, nos prepararam para a primeira Eucaristia, que nos ajudaram a ser cristãos melhores. Irmãos e irmãs, Jesus está também nos confiando um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a cena do Evangelho mostra a fraternidade de Jesus, centralizada no amor. O maior é aquele que serve. Seja qual for a sua função, a sua profissão, a sua vocação, Deus te coloca sempre nos lugares para você ser o primeiro a servir. Se Ele, que é o nosso mestre, lava os nossos pés, também nós devemos lavar os pés uns dos outros. Essa era a função do escravo. Jesus se cinge como fazia o escravo diante do seu Senhor. É o esvaziamento de Cristo para servir a humanidade. E quando Jesus vem nos servir, Ele traz sempre uma água pura. Lava os nossos pés, para não haver pecado em nós. Então o sacerdote e a Eucaristia nos ajudam no caminho de pureza,
de santidade, de simplicidade de vida. Queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco destacava 3 verbos importantes no lava-pés. O primeiro verbo é servir. Assim como Jesus faz conosco, nós devemos fazer com o próximo. E o Papa dizia, na igreja, na humanidade, nós devemos ser servos uns dos outros. Mas o nosso servir vai ter sentido se ele for revestido de amor. E o Papa fala de serviço concreto, não apenas de palavras. O amor é um serviço humilde, dizia o Papa Francisco. E ele dizia, muitas vezes o nosso servir e amar precisa ser feito com silêncio. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Segundo verbo importante é o verbo perdoar. Jesus lava os pés dos discípulos e está purificando os discípulos. E o Papa dizia, a igreja precisa perdoar e nós precisamos confessar os nossos pecados, rezando pela conversão uns dos outros. Para saber perdoar, é necessário pedir a Jesus o Espírito Santo para que o nosso perdão seja de coração. E o Papa recordava Santo Agostinho que diz, não desdenhe o cristão fazer aquilo que Cristo fez no lava-pés, porque quando o corpo se inclina até o pé do irmão, acende no coração o sentimento de humildade. Ou, já se existisse, esse sentimento de humildade e caridade é alimentado, diz Santo Agostinho. Perdoemo-nos os nossos erros e rezemos uns pelo perdão dos pecados dos outros. Assim, deste modo, lavaremos nossos pés mutuamente. Então, nós precisamos desse perdão e dessa reconciliação. O terceiro e último verbo é o verbo ajudar. E o Papa recorda que toda a nossa vida é um chamado para ajudar no serviço aos outros, nos mais humildes, nos necessitados. E o Papa diz, é necessário rezar e ajudar. Então, que a Semana Santa para nós seja um momento de oração e de se colocar à disposição do próximo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.